Graça e paz aos irmãos. Amém. Paz do Senhor a todos, muito boa noite. Prazer estar aqui para podermos refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus nesta escola bíblica especial, para pensarmos sobre a questão de estar preparados para um ministério excelente e refletindo especificamente a respeito daquilo que tem a ver com o caminho de Deus para a especialização do dom do ministério que envolve a nossa vida. Eu peço desculpas aos irmãos assim, porque eu cheguei de viagem demorada e longa, de bem longe, cheguei ontem à noite, então na minha cabeça são mais ou menos 2 horas da manhã, né? Mas com a graça de Deus aí a gente vai funcionando tranquilamente. Mas, meus amados, eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, lendo versículos de 11 a 16, e depois nós vamos claramente fazer menção a outros textos importantes para a nossa reflexão nesta noite. Que Deus abençoe o nosso coração, acompanhando a leitura do texto que diz o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus abençoe nosso coração e nosso entendimento da palavra de Deus. Quando nós pensamos em ministério e pensamos no caminho em que esse ministério nos é dado para servir a Deus, é importante destacar e entender o enfoque que o Novo Testamento nos apresenta sobre como é que esses ministérios são dados no corpo de Cristo. Se os irmãos se lembrarem bem, Atos capítulo 2, quando nós estamos no relato bíblico a respeito do Pentecoste, nós temos a citação do texto de Joel, capítulo 2, 28 a 32, que é uma referência muito clara àquilo que haveria de acontecer nos últimos dias com a chegada do reino de Deus. Só que quando a gente pensa em últimos dias, o Novo Testamento nos apresenta a ideia de que nós já estamos nos últimos dias desde a vinda do reino com a chegada do Messias Jesus. Mas esses últimos dias, eles têm o seu início com a vinda de Cristo Jesus e o seu desfecho apoteótico, escatológico, com o retorno de Cristo. Do ponto de vista da visão geral da história, aqui estão os últimos dias, e portanto alguns textos, quando mencionam o que está acontecendo, falam de realidades que estão juntas na expressão do texto bíblico, mas que falam de uma realidade que acontece naquele momento junto com outra, que é uma realidade futura. Então, por exemplo, quando nós vemos
a Joel 2, 28 a 32, ele menciona a chegada do Espírito com a manifestação dos dons de línguas que acontecem no Pentecoste, e ao mesmo tempo fala de sinais no céu, fala de sinais que atingem o sol e a lua. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É claro que sol em trevas e lua em sangue é uma realidade que aponta por um futuro que ainda vai acontecer. E a descida do Espírito Santo com a manifestação de línguas aparece explicitamente no Pentecoste, no livro de Atos, como os irmãos conhecem muito bem. Mas qual é o significado dessa chegada do Espírito? A chegada do Espírito tem um sentido de que anteriormente, na antiga aliança, o Espírito não agia da mesma maneira. Apesar de toda a comunidade de Israel ser chamada de povo de Deus, apesar de Deus mostrar que a sua aliança é feita com todo o povo, a atuação desse povo, vamos dizer assim, no seu ministério diante de Deus é bastante limitada. Limitada em que sentido? No sentido em que parece que algumas pessoas, especialmente, são pessoas usadas por Deus. A maioria das pessoas parece que não está nessa situação. A gente vai perceber isso, por exemplo, quando a gente vê o papel do Espírito de Deus no Antigo Testamento. O Espírito de Deus age com poder ou com um propósito específico, mas de uma maneira não constante. Por exemplo, nós vamos ver no tabernáculo, que aparece no relato bíblico que vai de Êxodo, desde o capítulo 25 até o capítulo 40, no livro de Êxodo, falando sobre a presença de Deus no meio do seu povo. Quando o texto de Êxodo 31 vai falar sobre o tabernáculo, diz que Bezalel e Aholiabe foram cheios do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para executar a obra que Deus havia solicitado para lhe mostrar o símbolo da presença divina no meio do seu povo. E nós vamos ver muito claramente a ideia de que o Espírito de Deus age, às vezes de maneira poderosa, mas de uma maneira com frequência variada. Nós vemos isso nos Juízes. O Espírito, por exemplo, vem sobre Sansão. A ideia que experimenta o próprio rei Saul, em 1 Samuel, capítulo 10, quando ele aparece entre os profetas e tem umas manifestações da presença do Espírito de Deus. Mas o Espírito não está constantemente e nem aparece distribuído no meio da comunidade da fé. Portanto, nós vemos o Antigo Testamento mostrando especialmente algumas pessoas chamadas, solicitadas por Deus para fazer a sua obra poderosamente. Quando nós vemos no livro de Atos, capítulo 2, a ideia bíblica é muito interessante, se os irmãos observam com clareza. O texto vai dizer para nós que esse Espírito Santo que é dado para a igreja, esse Espírito que vem com poder, é o Espírito que é dado aos filhos e filhas, ou seja, é dado a homens e mulheres, até porque no contexto do tipo de sociedade que nós temos no Antigo Testamento, as mulheres aparecem em grande parte como pessoas de segunda categoria dentro daquele tipo de sociedade. E agora o texto diz, olha, homens e mulheres, filhos e filhas vão receber essa ação do Espírito de Deus. Depois vai falar o texto na sequência sobre profecias e visões. E as profecias e visões que são mencionadas ali, elas falam sobre os anciãos, as pessoas mais velhas e os jovens. No mundo antigo, o ancião tem valor. A pessoa de mais idade vale muito. Pensei que muita gente ia dizer amém nesta hora, mas tudo bem, vamos continuar, né? Os mais novos não tinham valor. O jovem é considerado alguém assim meio maluco, né? Alguém que não tem bom senso e toma decisões precipitadas e irrefletidas.
E agora o texto diz que nas manifestações poderosas de Deus, com sonhos e visões, os jovens estão incluídos. E talvez a coisa mais surpreendente, que ninguém poderia imaginar, que o Espírito é derramado sobre servos e servas, que são escravos, gente que não valia nada, gente que era analfabeta, gente que era vendida como mercadoria, já alguns talvez servissem até como troco, gente que não tinha valor nenhum. O Espírito de Deus vem habitar no meio dessa comunidade, onde todos eles vão estar servindo a Deus. Por isso, é muito importante observar que a ênfase na Bíblia é que o Espírito de Deus atua no meio do povo de Deus. Não sei se os irmãos já examinaram, viram bem, um texto que certamente a gente vai gostar de ler, que aparece em 1 Coríntios, quando vai falar sobre a manifestação dos dons espirituais, famoso texto de 1 Coríntios 12, e ele vai nos dizer que não quer que nós sejamos ignorantes, e vai falar sobre esses dons no capítulo 12 e especificamente no capítulo 14. E a ênfase desses textos é quando o povo de Deus está reunido, é num contexto da comunidade da fé reunida, ou seja, os dons se manifestam no meio do povo de Deus enquanto reunidos. Essa ideia tão importante, que aquela ideia tão forte de que Deus está presente no templo, no grande lugar da reunião, agora se dirige na direção em que Deus está presente no meio do seu povo. Deus não está presente não na igreja, mas nas pessoas, na comunidade da fé, não na igreja como lugar de reunião, mas nas pessoas, porque o Espírito age no meio do povo e de todo o povo de Deus. Por essa razão, a realidade aqui vem nos ensinar sobre um sentido em que a gente pode assim dizer que há uma democratização do Espírito de Deus no Novo Testamento, onde todas as pessoas são reunidas, e a gente pode, dentro dessa comunidade, podemos discutir os detalhes sobre o recebimento do Espírito, ser cheio do Espírito, ser batizado com o Espírito. Podemos até falar sobre as perspectivas um pouco distintas a respeito desse assunto, mas todo mundo é chamado para servir a Deus debaixo da atuação do Espírito Santo no contexto do Novo Testamento. Então, nesse sentido, os irmãos vão ver que no Novo Testamento, todo mundo, preste atenção, porque esse conceito é muito importante, todo mundo é considerado chamado por Deus. Não existe nenhum cristão que não seja chamado, porque todos recebem do Espírito, e o Espírito age no sentido de capacitar e direcionar a pessoa para alguma obra do ministério. Então, a pergunta que a gente deve fazer não é se eu sou chamado ou não, mas para que eu sou chamado, porque não existe nenhum cristão desempregado no reino do céu, não existe ninguém que não tenha função. A própria ideia de corpo de Cristo, ela é muito valiosa nesse sentido, para dizer que cada parte executa a sua função. Por isso, o Novo Testamento trabalha com uma ideia tão importante, que aparece nitidamente nos textos que falam da maneira como a gente se relaciona com Deus, especialmente o livro de Hebreus, ao falar sobre a ideia de um sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os salvos, no sentido em que todos têm acesso diretamente a Deus por Cristo Jesus, e que todos têm o Espírito de Deus e devem buscar a Deus na sua vida, para que Deus direcione qual é a obra que Deus tem dado a cada um de nós. Amém, irmãos? E aí, a pergunta que a gente levanta é como é que esse caminho de Deus, que é tão definido através da presença do Espírito,
e da ideia de que todos nós somos chamados para fazer parte dessa realidade, todos nós somos chamados. A pergunta é: qual é esse caminho do chamado que a gente deve considerar? O Novo Testamento nos dá a pista e a direção para isso, dizendo que o caminho do nosso chamado tem a ver com os dons espirituais. Esses dons são dados para mostrar a direção do nosso ministério. E a pergunta que a gente levanta, duas perguntas importantes, que são perguntas razoavelmente difíceis, a primeira delas é se a gente pode considerar as listas do Novo Testamento como sendo uma lista completa dos dons, ou se a gente deve olhar apenas o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento, procurando esses dons. Interessante, estava lendo material publicado, não faz tanto tempo assim, pelo pessoal que desenvolveu aquele Ministério Desenvolvimento Natural da Igreja. E é bem interessante que eles colocam várias coisas do Antigo Testamento incluídas nessa lista de dons. E quando nós vamos pensar nesse assunto, a segunda pergunta que deve ser colocada aqui ao lado é se esses dons têm alguma relação ou não com os nossos talentos ou capacidades naturais, para que a gente pense no caminho do nosso ministério. Quando nós lemos os textos bíblicos que falam de dons, os textos mais importantes são muito fáceis de serem encontrados, e os irmãos têm aí na apostila diversos estudos que já mencionaram esses dons. Um dos mais importantes é o texto de Efésios, que nós acabamos de ler, e que é muito interessante, que nós vamos olhar com um pouquinho mais de atenção. O outro texto valioso é Romanos, capítulo 12. No final, depois que Paulo termina a sua parte doutrinária em Romanos, inicia a sua parte, digamos, prática, ele começa no capítulo 12, especialmente do versículo 3 até o versículo 8, o assunto envolve esses dons espirituais. Depois nós temos o famoso texto bem conhecido, que fala dos dons poderosos do Espírito, que aparece em 1 Coríntios 12, que vocês conhecem muito bem, que fala do dom de línguas, profecia, operação de milagres, curas e assim por diante. E esses três textos são os textos principais. Há uma discussão sobre 1 Pedro capítulo 4, há uma citação aqui, mas os textos realmente significativos são esses. Como é que a gente deve entender esses textos e como é que a gente responde a essas perguntas? Vamos lá. A primeira coisa é importante entender que Paulo, quando escreve as suas cartas, ele está respondendo questões. As cartas não surgem do nada. Existe uma dificuldade, um problema a ser resolvido, e Paulo resolve ensinar a igreja. E como 1 Coríntios, o pessoal estava administrando de maneira indevida os dons poderosos do Espírito, e Paulo vai disciplinar. E se você olhar, por exemplo, a lista dos dons no começo e no final, 1 Coríntios 12, 28, por exemplo, é interessante, porque o texto vai apresentar, vamos dizer, dons inesperados nesse capítulo que está tratando desses assuntos ligados aos dons, digamos assim, carismáticos. Ele diz que Deus colocou em primeiro lugar na igreja apóstolos, profetas, realizar mestres, depois realizar milagres, dons de curar, prestar ajuda, administração. E nesse sentido, a gente vê que aparece uma lista, que não parece ser uma lista definitiva em todos os aspectos, mas que tem a ver com o encaminhamento de Paulo para a realidade da igreja de Corinto. Da mesma maneira, o texto de Efésios, por exemplo, aparece uma lista de dons muito limitada. A gente vai ver, por exemplo, que o texto diz apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e termina aí. Será que os efésios deveriam conhecer somente 4 ou 5 dons ou ministérios? É claro que não. Veja bem,
o texto ou os textos do Novo Testamento nos apresentam listas de dons, que são listas que apresentam as áreas principais da atuação desses dons, mas sem detalhar e pormenorizar a aplicação desses dons. Então, de modo geral, as áreas principais da atuação do Espírito estão definidas, mas o encaminhamento específico desse dom não está. Por exemplo, alguém pode evangelizar pregando em praça pública, alguém pode evangelizar pregando em conferência, mas alguém pode evangelizar através de um filme, alguém pode evangelizar usando música, alguém pode evangelizar usando teatro, alguém pode evangelizar de maneiras variadas e diversificadas. Então, as categorias principais dos dons devem ser consideradas. Acho difícil importarmos ideias de dons do Antigo Testamento e encaixá-los no Novo, porque lá o enfoque, o propósito específico, fica muito artificial fazer esse processo. Então, esses dons, as categorias principais estão apresentadas aí, mas elas podem ser subdivididas e devidamente encaminhadas em termos da sua aplicação específica. Mas, falando sobre esses dons têm ou não têm a ver com a nossa capacidade, com aquilo que nós somos. Eu gostaria de fazer uma distinção, que me parece uma distinção importante, a respeito dos dons imediatamente milagrosos e os dons que não são imediatamente milagrosos. Por exemplo, dom de administração, dom de prestar socorro ou ajuda, é diferente do dom de operação de milagres, é diferente do dom de cura. Por isso, 1 Coríntios 12, quando vai falar dos dons do Espírito, que são carismáticos, e os irmãos vão entender melhor do que eu facilmente, os dons mais pentecostais, amém, irmãos? Esse amém foi batista, eu vou até tomar um copo d'água depois desse aqui. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz. Veja, por exemplo, o versículo 7, quando fala sobre o assunto em 1 Coríntios 12. O texto diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, pelo único Espírito. É interessante que essa ação poderosa e imediatamente milagrosa do Espírito é chamada de manifestação. O que significa manifestação? Significa uma atuação direta e específica de Deus e milagrosa, que não tem a ver diretamente com uma capacidade desenvolvida pela pessoa. Talvez possa até haver com uma capacidade intuitiva da pessoa, com alguma coisa que Deus delineou na sua vida, mas de modo geral, um dom de curar, por exemplo, ele se manifesta pela ação poderosa do Espírito, quando alguém ora e acontece para a glória de Deus alguma cura especial que Deus tem. Agora, segundo o Novo Testamento, esses dons, quando são verdadeiros, quando são profecia e não profetada, quando são manifestação do Espírito de verdade, esses dons acontecem mediante a direção do Espírito. Por isso, não é de se surpreender, por exemplo, que o apóstolo Paulo, que está numa condição apostólica, e que tem dons, manifestam-se dons extraordinários na vida de Paulo, não manifesta esses dons em toda e em qualquer situação. Por exemplo, Paulo vai orar por Eutico. Eutico costumava dar umas cochiladas no culto, tinha sonhos e visões espirituais assim no meio da mensagem. E um belo dia, conforme diz o texto em Atos capítulo 20, ele cai e se machuca e morre, e Paulo vai lá e ressuscita. Paulo cura
o pai de Públio, na ilha de Malta. Mas quando Trófimo está doente em Mileto, o que a Bíblia diz? Deixei Trófimo doente em Mileto. Timóteo tinha problema de estômago. Paulo diz, toma o remédio, mistura água com vinho e usa no seu estômago para que você melhore. Por isso, o dom milagroso, o dom que tem a ver com um ministério nessa área, é um ministério que depende da direção do Espírito. Porque quando ele não acontece pelo Espírito, ele acontece pela carne. E quando ele acontece pela carne, ele não é verdadeiro. Mas quando ele é verdadeiro, existe revelação verdadeira, que o texto chama de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Nesse caso tem a ver com isso, com dons de curas, dons de milagres, dom de discernimento de espírito, de variedade de línguas, de interpretação de línguas. Todos esses dons são dons manifestacionais. E é interessante que depende da condução poderosa e verdadeira do Espírito de Deus. Às vezes, em certos momentos, Deus sopra com poder, age em certos momentos, quando esses dons são muito frequentes, até por necessidades segundo a direção do Espírito. E às vezes não acontece isso da mesma maneira. E é importante ressaltar que a manifestação desses dons não significa desenvolvimento de caráter. A gente vê que os coríntios, por exemplo, estavam com vários problemas. Não significa santidade e não significa necessariamente espiritualidade. São instrumentos poderosos de Deus, utilizados para a sua honra e para a sua glória, para que o Evangelho siga poderoso e o reino de Deus avance para a glória de Deus. Agora, quando a pessoa é infantil na fé, quando a pessoa não cresceu direito, ele corre o risco, né? Como se diz lá no interior, quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. E está cheio de crente lambuzado por aí. Quem já viu crente lambuzado aí, diga amém. Está vendo? Agora o amém foi mais convicto aí, né? Ou seja, a pessoa vai fazer, muitas vezes, como acontece com os crentes de Corinto, que tinham a manifestação do poder de Deus, mas eles não se desenvolveram espiritualmente com aquilo que Deus desejava. Quando a gente vai olhar para os outros dons, vamos ver, um dom de operação de milagres, uma manifestação de profecia ou de cura, é diferente do dom de ensino. É diferente do dom de pastor ou pastor-mestre. Porque esses dons que envolvem não apenas manifestações, mas envolvem um dom ministerial. Esses dons são mais especificamente apresentados em Romanos 12 e em Efésios 4, e são, depois, quando Paulo vai organizar as prioridades para a igreja de Corinto, ele menciona lá embaixo alguns desses dons importantes. E que dons são esses? Vamos ver. Efésios capítulo 4, que a gente leu, é muito interessante. Na verdade, o texto enfatiza inicialmente a unidade do corpo de Cristo, e depois ele vai prosseguir nos dizendo que a cada um de nós, versículo 7, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Paulo vai fazer uma citação que a princípio é difícil de entender. Ele vai citar o Salmo 68, 18. O Salmo 68 está falando da vitória do rei de Israel, vencendo uma batalha e trazendo como resultado prisioneiros os cativos de guerra. E ele diz aqui, eu vou falar para vocês de uma outra vitória, que Cristo venceu, foi vitorioso, e ele subiu em triunfo às alturas, e na hora de trazer o resultado da sua grande vitória, em vez de serem prisioneiros de guerra literalmente, os resultados, os despojos da grande vitória na grande batalha, são dons aos homens. Os dons são dados dessa maneira, e ele vai dizer no verso 9, que significa que ele subiu, senão também que havia descido.
até as profundezas da terra, aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Cristo sobe na sua exaltação, desceu, pode ser uma referência à encarnação, ou talvez a descida de Cristo proclamando em toda a realidade a sua vitória, e aí ele vai dizer que o grande resultado dessa vitória são o povo de Deus recebendo dons. E aí ele vai falar sobre o quê? Quais são os que aparecem aqui? Está vendo como é verdade? Está até confirmando lá fora. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Meus queridos irmãos, apóstolo no Novo Testamento tem dois significados. Existe um significado de apóstolo que é uma referência dada somente aos 12. A gente vai ver, por exemplo, isso quando lê Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, quando Judas não faz mais parte do ministério apostólico, aí eles começam a pensar como é que eles vão fazer para completar de novo o número dos 12. E ao pensarem sobre isso, e ao escolherem Matias, eles dizem, é necessário que nós tenhamos entre nós alguém que tenha sido testemunha de tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ou seja, a ideia de apóstolo é uma palavra grega, que na verdade é uma tradução de uma palavra hebraica. Apóstolos é, na verdade, shaliach, do hebraico, que significa um enviado oficial, um enviado que representa, de fato, aquele que o mandou. Um rei, por exemplo, mandava o mensageiro com uma mensagem oficial, e ele era um enviado que era chamado de shalir. Por isso é muito importante que o apóstolo, no sentido dos 12, seja, de fato, uma pessoa que tem duas características. Uma, que foi escolhido e chamado diretamente pelo próprio Jesus. E segundo, que essa pessoa tenha sido testemunha da sua ressurreição. É muito interessante, veja que Paulo, quando argumenta em favor do seu apostolado, especialmente em 2 Coríntios, ele vai dizer isso. Olha, por último ele apareceu a mim. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu tenho tanta autoridade quanto os outros, porque eu fui chamado diretamente por Jesus, e quando ele apareceu, não foi visão, foi aparição real em corpo, e eu também posso ser apóstolo conforme ele me chamou. Por que isso é tão importante? Porque a gente vai ver a diferença entre uma visão católica da realidade e uma visão evangélica. Qual é a visão católica? A visão católica é que o apostolado, que tinha autoridade diretamente de Jesus, é uma autoridade que foi transferida para a instituição. Por isso, a tradição católica vai chamar-se a si mesma de Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a concepção da igreja, que não me parece se fundamentar de jeito nenhum, é uma concepção de que a autoridade que estava em Cristo e passou para os apóstolos, está ligada à Igreja Católica, que se sente nessa condição. A visão evangélica é bem diferente. É diferente por quê? Porque os apóstolos que tinham essa autoridade, onde é que essa autoridade foi parar? Foi parar aqui, na palavra de Deus. Por isso, nós temos os escritos dos apóstolos. Os livros do Novo Testamento são livros que são escritos ou por um apóstolo ou sob a influência direta de um apóstolo. Então eles têm autoridade, e nesse sentido o cânon está fechado. Para não acontecer aquilo que eu descobri há uns anos atrás, lá na zona sul de São Paulo, em Santo Amaro, quando encontrei um rapaz que tinha um Novo Testamento diferente. Segundo ele se sentiu na autoridade de tirar vários livros e colocar, um dele era menor, tirou mais ou menos metade dos livros que ele não gostou e ficou com o Novo Testamento mais barato, sem dúvida, mas seguramente muito mais caro em termos de prejuízo espiritual diante de Deus. Ou não acontecer aquilo que aconteceu no mormonismo.
onde o senhor Joseph Smith afirma ter tido uma visão de um anjo chamado Moroni, e que disse para ele: olha, a Bíblia está faltando um pedaço, você precisa completar a parte que está faltando. E existe um texto em 2 Nefi 29:10, no livro de Mórmon, que diz: se vós tendes uma Bíblia, não deveis acreditar que toda a verdade está apenas nessa Bíblia, e que eu não fiz com que se revelasse mais. E assim o livro de Mórmon entra como o complemento que faltava. Mesma ideia do senhor Leon Hippolyte Denisard Rivail, fundador do espiritismo kardecista, em 1857, dizendo que o que estava faltando em relação à Bíblia, finalmente chegou. O rapaz era humilde, ele diz: primeiro Moisés, depois Jesus, depois eu. Olha que coisa impressionante. A mesma ideia que o senhor Sun Myung Moon, da Igreja da Unificação, conhecido como Reverendo Moon, teve de dizer que eles estão completando, porque essas pessoas se imaginam na posição de um apóstolo, ou alguns até mesmo numa posição semelhante a Cristo Jesus. Essa ideia está errada. A autoridade dos apóstolos está aqui. Nós não temos mais apóstolos no sentido dos 12 do Novo Testamento. A pessoa pode até usar o nome de apóstolo para significar outra coisa, mas não é esse o sentido. No entanto, a palavra apóstolo no Novo Testamento é usada num sentido diferente dos 12. É interessante, por exemplo, dar uma olhada em Atos 14, versículo 14. Quando nós lemos Atos 14, 14, a gente vai ler um texto interessante, que diz o seguinte: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Mas que história é essa de Barnabé ser apóstolo? Barnabé é apóstolo? É, mas não no sentido dos 12. Qual é o problema? O problema é que a palavra apóstolo, ela é literalmente enviado em grego. E às vezes a palavra é usada para se referir àqueles que são especialmente enviados a partir da autoridade de Cristo. E às vezes ao enviado, que significa uma espécie de missionário pioneiro, aquele que inicia o trabalho de Deus de uma maneira semelhante a um grande missionário fundador de igrejas. No caso da história da Assembleia de Deus, é desnecessário afirmar aos irmãos que pessoas como Gunnar Wingren e Daniel Berg estavam nessa condição desses missionários usados por Deus poderosamente para fazer esse trabalho. E graças a Deus tem gente que nesse sentido tem esse dom apostólico. É pessoa, por exemplo, que se deixar ele parado numa igreja não vai funcionar direito. O homem tem um santo ciricutico do Senhor, está sempre com os pés acelerados, fazendo o trabalho. Eu conheço gente, meus amados irmãos, impressionante. Gente que fundou mais de 100, 200 igrejas na sua vida. Mas a pessoa, se for fazer um outro tipo de ministério, não funciona. Ele, de fato, tem esse dom de fazer esse trabalho pioneiro. E aqui nós temos que considerar essa palavra apóstolo nas suas duas designações. Depois, nós temos a expressão profetas. É interessante que, se olharmos o texto paralelo, o texto que fala do assunto em Romanos 12, lá também aparece a menção de profetas, como aparece também no texto de 1 Coríntios. E há uma grande discussão entre os estudiosos, os grandes teólogos do Novo Testamento e até mesmo da área de teologia sistemática. Eles falam muito sobre o assunto. E o que a gente vai ver em Romanos capítulo 12? Chama a nossa atenção, porque ele vai dizer o seguinte: se alguém tem o dom de profetizar, versículo 6, use-o na proporção da sua fé, ou segundo a medida da fé, que é uma frase que os estudiosos têm lutado para tentar entender qual é o seu sentido exato. E Efésios capítulo 4, verso 11, também usa a palavra profeta. E a pergunta é:
o que significa profeta no Novo Testamento. Claro que o profeta é aquele que tem dom de profecia. A profecia é uma palavra de Deus trazida para dirigir a vontade divina para o povo, mas pode ser que essa palavra tem dois sentidos um pouquinho diferentes do outro. Alguns estudiosos, como o Dr. Wayne Grudem, por exemplo, que publicou uma grande teologia sistemática, que a editora Vida Nova publicou, ele chegou a sugerir que existem dois dons de profecia totalmente distintos. E qual é a razão por que ele diz isso? Ele diz isso porque parece, às vezes, que o dom de profecia equivale à pregação. E, de fato, existe uma pregação, que é uma pregação, podemos dizer assim, dirigida pelo Espírito. Uma pregação, vamos falar em pentecostalês agora, mais ungida, mais poderosa, mais canela de fogo, pode ser, pastor Silas? Pode, né? Mais abençoada, sim, em que você vê que Deus está atuando direta e poderosamente na mensagem daquele que proclama. Mas essa profecia não é exatamente igual àquela palavra profética que alguém recebe diretamente de Deus, ou quando alguém fala em línguas e há interpretação, e essa interpretação é profecia. Parece que há uma distinção. É interessante, por exemplo, que no Novo Testamento, as mulheres parece que não tinham a função de pregadoras, mas profetizavam. Tanto é que cobriam a cabeça para profetizar. Interessante que Filipe, em Atos 21, tinha 4 filhas que profetizavam. Então é possível que esse dom tenha 2 desdobramentos. Um é a palavra pregada, proclamada sob a direção do Espírito. E o outro, uma mensagem direta de Deus, que às vezes pode vir diretamente ou como uma interpretação do dom de línguas, conforme 1 Coríntios 12. Agora, qual é a diferença fundamental? O ensino não é palavra de Deus? O ensino não é da parte de Deus e não é palavra? Que diferença existe entre o ensino e que existe entre o ensino e a profecia? A diferença é que a profecia, ela atinge a vontade da pessoa, e o ensino, o entendimento. A palavra profética, ela é um chamado à mudança de atitude. A mudança de comportamento é uma ação poderosa de Deus, especialmente para o coração da pessoa. Arrependa-se, mude de vida, não é assim, seja consolado. É algo que atinge a gente de maneira profunda e diretamente, enquanto que o ensino abre o nosso entendimento. Quando a pessoa escuta o ensino, ele entende, ele... o famoso abençoado, né? Agora eu entendi, né? Eu brincava com os meus alunos, enquanto não faz eu vou continuar falando de novo, que a pessoa não caiu a ficha, ou melhor, não entrou o cartão, porque ficha é antigo. É interessante como a gente vê isso. E é interessante como é que Romanos fala do assunto. Ele fala que aquele que profetiza seja conforme a medida da fé. E os estudiosos deram 2 explicações para essa frase. Uma delas poderia ser que a pessoa que profetiza só pode profetizar se tiver fé. Porque ninguém vai abrir a boca em nome do Senhor cheio de dúvida e balançando. Então a profecia precisa ser conforme a medida, a proporção da fé. Ou pode ser outro sentido, o sentido de que a profecia deve estar em sintonia com a fé, ou seja, ao profetizar, não diga bobagem, não diga heresia, não se deixe levar por pensamentos errados e fazendo com que essa profecia não seja na medida que a fé estabelece e a pessoa entra por um caminho indevido e inadequado. Ou seja, nós precisamos ver que esses dons do Espírito são dons dados à igreja, especificamente para cada pessoa, e eles têm uma relação com aquilo que nós somos, com aquilo que Deus construiu na nossa história. Nós vamos falar isso um pouquinho mais na segunda parte, mas preste atenção.
O Deus que salvou você, o Deus que encheu a sua vida com o Espírito Santo, é o Deus que criou você e que também atuou na sua história. Por isso, existe uma relação entre aquilo que você é e aquilo que Deus fez na sua vida com o dom espiritual que está na sua vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo é uma pessoa que vai ter um ministério que só é possível pela sua trajetória, pelo tanto que ele tinha estudado, por tanto que aquilo era. O dom espiritual não está desconectado daquilo que somos por meio da criação de Deus. Criação e redenção andam juntas. Quer ver que coisa interessante? Uma pessoa mais crítica, uma pessoa que presta atenção nas coisas com um olhar um pouquinho mais intenso, essa pessoa vai ser muito mais fácil de manifestar um dom profético, especialmente profético, de advertir e de chamar a atenção da igreja. Tem gente que não enxerga nada. Vai ser o bandido com 8 revólveres na mão dele. Não, acho que ele estava coçando as costas, né? Eu não percebi direito. A pessoa não vê maldade em nada, né? E realmente é importante a gente perceber isso. Profetas são importantes e evangelistas são importantes. Evangelistas são as pessoas que têm o dom de levar as boas novas de maneira impressionante ao coração dos outros. Eu conheci gente que era muito ruim de teologia, só faltava escrever Jesus com G e salvação com C cedilha. Conheci gente que não tinha nenhum discernimento do sentido de detectar uma heresia e um ensinamento errado, mas que tinha um coração evangelístico que eu olhava até com inveja. Impressionante, eu conheci um pastor, que eu encontrei com ele nos Estados Unidos, mas era uma coisa tão fluida, tão natural, que ele começava a conversar com a pessoa, quando ele vê, ele estava evangelizando. E ele conseguia falar as verdades mais fortes possíveis, assim, que você ficava até com medo, né, vontade de sair correndo da mesa, e ele conseguia atingir a pessoa, e a pessoa não se ofendia e mostrava-se interessada. É tão impressionante, gente com essa capacidade, tantos pregadores na história da fé, que tiveram esse dom e evangelizaram, e centenas e milhares de pessoas têm recebido a Cristo por meio de gente que tem esse dom de evangelizar, e esse dom deve ser desenvolvido para o crescimento do reino de Deus no nosso contexto. E claro, uma pessoa evangelista, ela vai ser uma pessoa fortemente relacional. Eu conheci gente evangelística que não era tão espiritual assim. Trazia 20 pessoas para a igreja e tirava 15, às vezes tirava 30, né? Que conseguia colocar dentro, depois pisava no pé e botava para fora. Então, né, são problemas aí que a gente deve considerar, mas que precisam ser percebidos do jeito que a palavra de Deus nos diz. Depois dos apóstolos, dos profetas e dos evangelistas, nós vamos ver a questão dos pastores e mestres. Mas pastores e mestres é algo para a gente pensar com mais atenção e detalhe, e vai exigir a nossa reflexão, juntamente com o texto de Romanos, capítulo 12, que a gente vai observar no segundo momento do nosso horário, quando vamos pensar no ministério excelente e do encaminhamento de Deus pelo seu Espírito para que a gente desenvolva especificamente a obra do ministério. Amém, irmãos? Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Nós vamos caminhar aí para o segundo horário, logo depois do nosso intervalo do café. Louvado seja Deus, que Ele seja o Senhor na nossa vida nesta noite. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, então vamos prosseguir na nossa reflexão, falando sobre a questão do ministério e do encaminhamento específico para o ministério, como é que o Novo Testamento apresenta especialmente a questão dos dons espirituais.
Conforme nós pudemos observar, nós vimos Efésios falando sobre a questão do dom ligado ao pastorado. É interessante a maneira como o texto diz, falando de pastores e mestres. A discussão é se nós temos duas coisas ou uma coisa só nessa expressão. A pergunta é se a gente tem pastores e mestres ou pastor-mestre. Porque, apesar de o pastorado está ligado a um dom, o pastorado também é uma função dentro da organização da igreja neotestamentária. Há três palavras que tudo indica aqui no Novo Testamento, pelo menos no início, tinham o mesmo sentido. A palavra pastor, que não acontece muitas vezes no Novo Testamento, a gente vê aqui em Efésios 4, ela parece ser sinônimo da palavra bispo. Quando os irmãos abrem, por exemplo, Atos capítulo 20, e podem ler o famoso texto de Atos 20, versículo 28, que diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Bispos para fazer o quê? Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A palavra bispo significa literalmente alguém que olha da parte de cima. Uma tradução literal seria um supervisor. É a palavra episcopos. Parece que essa palavra era simplesmente sinônimo de pastor no Novo Testamento. Depois, mais tarde, quando a igreja cristã começou a perder a sua característica primeira, é que bispo começa a se tornar uma pessoa de posição superior, uma função dentro de uma hierarquia. Na igreja neotestamentária simples, bispo é um outro nome que se dá para a função pastoral, porque o pastor é aquele que cuida do rebanho, cuida da comunidade da fé, e o bispo dá a ideia de alguém que organiza, administra, supervisiona. Parece uma palavra que complementa a mesma função. A palavra presbítero veio a ter sentido diferente em várias denominações evangélicas hoje. Mas, aparentemente, pastor, no primeiro momento, também era sinônimo de presbítero. É interessante, o mesmo texto de Atos, capítulo 20, quando Paulo vai encontrar com a liderança da igreja de Éfeso. Versículo 17 de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Tudo indica que a liderança da igreja do Novo Testamento, as pessoas envolvidas no ministério, era um grupo de líderes, um grupo de pessoas que fazia parte daquilo que a gente pode chamar literalmente de um presbiterato, onde havia vários presbíteros e, claro, alguém numa situação de liderança maior. Portanto, o texto bíblico sugere que bispo, presbítero e pastor, inicialmente, tinham basicamente o mesmo sentido, para a gente poder entender a ideia de alguém que tem autoridade, que administra e que cuida da igreja de Cristo. O interessante é que Paulo escreve diversas cartas e ele menciona aí os líderes da igreja, ele menciona pessoas específicas individualmente, como Timóteo e Tito, mas ele não escreve nenhuma carta para nenhum mestre. Essa questão deve ser considerada. E isso pode sugerir para a gente que a igreja primitiva não tinha uma pessoa separada na função de mestre.
ainda que mestre seja um dom. Mas a expectativa era que o pastor que cuida do rebanho fosse um pastor mestre. Então é muito possível que o sentido de Efésios capítulo 4, versículo 11, é que esses sejam os pastores mestres, até porque uma das maneiras que o pastor deve cuidar do rebanho é exatamente impedindo que o rebanho seja enganado pelos lobos. Então o pastor precisa saber como é que a gente dá vacina contra a heresia, contra o ensinamento falso, contra a coisa que desvia completamente da fé. E, portanto, essa ideia é muito importante e em Efésios, então, vai ressaltar apóstolo nos dois sentidos que nós vemos, profetas, a necessidade de evangelistas, de pastores e mestres. Mas aí vem a pergunta, o que é que o pastor mestre deve fazer? O que é que os irmãos que atuam numa atividade pastoral ou que têm dom de ensino e estão de alguma maneira aplicando esse dom, qual é a responsabilidade? O texto é muito interessante, porque quando a gente pensa em pastor, geralmente a pessoa pensa numa hierarquia espiritual. Eu já tive em vários lugares que a pessoa cumprimenta você, a paz do Senhor, irmão. Aí alguém diz, mas isso aqui é o pastor Saião, ele vem e cumprimenta de novo, que a primeira vez não valeu. Que ele acha que o cumprimento de alguém que está numa situação hierárquica tem que ser diferenciado. Aí ele dá aquela impostação de voz maior assim, para cumprimentar mais pastoralmente. No Novo Testamento não tem toda essa burocracia. O objetivo dessa pessoa, chamada pastor mestre, é um objetivo que o texto vai dizer que é preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, é uma coisa interessante, mas é semelhante ao técnico de uma equipe esportiva. É o trabalho que envolve a situação de colocar as pessoas em campo, para que elas entrem na ativa. Então, o objetivo é fazer com que os santos, que são os fiéis, os salvos, os crentes, sejam preparados para servir a Deus. Que tipo de preparo? Que essas pessoas que fazem parte da igreja, que foram salvas, a quem foi dado o Espírito Santo, pessoas que são alcançadas pela graça de Deus, essas pessoas devem, em primeiro lugar, pensar em como elas devem servir a Deus. Segundo lugar, descobrir o seu dom espiritual. Terceiro lugar, saber como esse dom deve ser aplicado. E quarto lugar, aplicá-los, o dom especificamente. Isso é muito importante e valioso. E a gente sabe que, primeiro, todo crente tem um dom principal na sua vida. Segundo, esse dom deve ser um dom ministerial. Pode ser até que Deus desenvolva para algumas pessoas um dom especialmente milagroso, e tenha-se um chamado para o ministério, assim. Mas, na maior parte dos casos, as pessoas têm um dom ministerial que deve ser descoberto, trabalhado, desenvolvido, e treinado e colocado em prática. Você vai ver isso no Novo Testamento, por exemplo, na vida de uma pessoa como Barnabé. Barnabé se converte. Barnabé, ele é o filho da consolação e da exortação. Ele desenvolve o seu dom, ele é fundamental na vida do apóstolo Paulo, e ele vai mostrar a sua caminhada quando você lê o testemunho da vida desse homem, desde o começo do livro de Atos, Atos 11, Atos 13, mostrando o desenvolvimento do dom de uma pessoa tão especial, que inclusive aparece mencionada em Atos 14, como nós já falamos aqui nesta noite. Portanto, a gente deve fazer isso, e a pergunta é como que a gente deve fazer isso? Eu encorajo os irmãos a fazerem um teste de dons espirituais. Você encontra até na internet hoje.
Existem alguns bons testes que permitem saber os seus dons ministeriais mais prováveis. Se esse dom se encaixa mais na área de ensino, se esse dom se encaixa mais numa área de cuidado dos outros, se o seu dom se encaixa mais na área de discernimento. E toda vez que você fizer esse teste, você vai chegar a algumas conclusões e algumas dúvidas. Quem já fez algum tipo de teste de dom assim, levanta a mão. Tinha algumas pessoas, mas nem todo mundo. Vale a pena, porque ele mostra algumas características desse tipo de dom. E quando você faz o teste, geralmente vai sair 2 ou 3 dons. Aliás, eu conheço muita gente que não é Dom Pedro I, nem Dom João VI, mas que está confundido com os dons que tem na sua vida. E, de fato, se você faz um teste, você na prática, você vai descobrir que você tem 2 ou 3 dons. E como é que devem funcionar esses dons? O dom existe com a finalidade de realizar espiritualmente a pessoa que recebeu esse dom. Quando alguém faz aquilo para que foi chamado por Deus, a pessoa sente o seu coração em plenitude realizado. Amém, irmãos? Quando uma pessoa exerce o seu dom, esse dom não existe somente para ela, existe para abençoar a comunidade. Existe para ser reconhecido pela comunidade e para atender uma necessidade no corpo de Cristo. E o dom existe para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus. Portanto, atingindo a vontade de Deus, submetendo-se a ela, abençoando a vida dos outros com o dom e sentindo a satisfação em Cristo ao executar esse dom. Quando você fizer um teste e você descobrir que você tem 2 ou 3 dons, mas na verdade existe um dom que enche o seu coração. Os estudiosos dessa área chamam isso de dom motivacional. É aquilo que a pessoa faz e sai pela rua sorrindo, chamando o urubu de meu louro, feliz da vida, né? Eu conheço gente assim, que tem, por exemplo, um dom de evangelista, ou tem um dom de consolação ou de exortação, e a pessoa executa isso com naturalidade, e quando ela faz isso na vida dos outros, isso enche o seu coração. De preferência, a gente deve encaminhar a nossa vida naquilo que envolve o nosso dom, e que é o nosso dom motivacional. Às vezes, o ambiente que a gente está, tem uma necessidade maior em outra área. É como a pessoa que é um bom jogador na ponta direita, mas está precisando de alguém no meio de campo, ele tem que segurar as pontas lá. Às vezes o sujeito vai abrir uma congregação lá depois onde está a bota e a meia do Judas, um pouco mais para frente. Uma congregação pequena e necessitada, e às vezes nem sempre o dom dele, que ele mais gosta, vai aparecer, mas a necessidade tem que ser feita e a pessoa deve realizar aquilo que Deus coloca diante dela. Mas a melhor das possibilidades é quando o dom, que de fato é aquilo que Deus tem na nossa vida, se manifesta na sua plenitude e a gente serve a Deus do jeito que ele deve ser servido. E a liderança, os pastores mestres, devem fazer o possível para que as pessoas sejam preparadas para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, o que é uma igreja abençoada? É quando o povo trabalha e serve a Deus nos diferentes dons e todo mundo edifica um ao outro. Porque crente que trabalha não atrapalha, não tem tempo de ficar fazendo bobagem e complicando a vida dos outros. E então essas pessoas vão servir a Deus e fazendo com que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o crescimento na direção de uma unidade
no corpo de Cristo, o crescimento na direção do conhecimento do Filho de Deus e do amadurecimento passa pela compreensão de que dom eu tenho e como eu devo ser encaminhado ministerialmente. Por isso, toda igreja onde as pessoas servem a Deus de coração, é uma igreja que cresce abençoada para a glória de Deus. E nesse sentido, é interessante isso. Como é que a gente vai ser trabalhado por Deus para servir a Deus de uma maneira eficiente e segura? O propósito desse trabalho dos pastores e mestres, que permitem e executam esse treinamento na direção do serviço, é que a gente não seja mais como criança que é levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Ou seja, segundo esse trecho de Efésios, a vacina contra a heresia, contra os caminhos errados, é o serviço no reino. A gente pensa que talvez se a pessoa estudar muito, ou se a pessoa talvez tiver algum tipo de encaminhamento intelectual melhor, que isso vai dar mais segurança doutrinária. Isso tem o seu valor, mas servir no reino é a vacina que protege o coração para a gente não entrar no caminho errado. Porque senão a pessoa, por isso eu conheço muita gente simples, que ama a Jesus e serve no reino, e essas pessoas têm discernimento quando ouve alguma coisa que não vem de Deus. E às vezes o sujeito é muito inteligente, tem muita formação, mas o seu orgulho o trai. A sua incapacidade de visão espiritual não permite que ele enxergue aquilo que precisa ser visto. Portanto, nós devemos seguir a verdade em amor, está vendo? Verdade sempre junto com amor. Crescer em tudo naquele que é a cabeça, é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, os irmãos estão aqui essa semana para afinarem o violino, para sintonizarem o coração e a vida com a obra de Deus para a sua vida, para saber qual é o seu dom, qual é o seu chamado, qual é a direção que Deus tem para a sua vida, para que através dessa descoberta, do treinamento e do seu exercício, você cresça e se desenvolva para a glória de Deus, fazendo com que o corpo seja edificado e a vontade de Deus seja cumprida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Olhando então no texto agora de Romanos 12, é importante ainda acrescentar alguns aspectos valiosos no entendimento daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Porque Romanos 12 nos dá um caminho interessante, como é que a gente lida com os dons. E aí é muita sabedoria para pouco versículo aqui. Impressionante. Na verdade, a coisa começa lá em cima. E aí eu vou convidar os irmãos a prestar atenção no começo de Romanos 12, texto que todo mundo conhece bastante, e que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é a ideia aqui? Cultuar a Deus envolve sacrifício. Que sacrifício? Sacrifício do livro de Levítico, claro. Esse pessoal que está ouvindo isso conhece a lei. A igreja de Roma tem judeus, e eles sabem que existem 5 sacrifícios ou ofertas que são apresentados lá no livro de Levítico: a oferta do holocausto, a oferta de cereal, que as Bíblias antigas chamam de manjares, e tem que manjares muito para saber o que é que está envolvido aí, né? É cereal, que é trigo ou cevada. Depois você tem o que é chamado de oferta pacífica ou de comunhão, o shelamim, e a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. E quando se ia
adorar a Deus, se fazia isso de maneira concreta e se entregava aquilo que se tinha. Mas como é que é isso? Por que Deus oferecia animal? Simples, porque as pessoas eram nômades e pastores e só tinham um animal. Eles não poderiam oferecer um negócio que eles não tinham. Não dá para um pastor de rebanhos no deserto oferecer alface, porque ele tem ovelhas. Está vendo como a explicação da Bíblia é complicada? É difícil de entender. Meus queridos irmãos, qual que é a ideia? Leva o animal, seja ovelha, cabra, novilha, para o sacrifício. O que Romanos diz? Agora chegou a hora de mudar o sacrifício. Não precisa mais levar. É necessário levar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é você mesmo. Qual que é a proposta do texto? É essa aqui, ó. Você se leva e se coloca lá no altar. Não tem mais ovelha, agora quem entra é você. Amém, irmãos? Essa ideia está clara, vocês devem se oferecer como sacrifício de que jeito? Em vez do animal morto, agora um sacrifício vivo. É santo, porque é separado para Deus, e é agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Palavrinha grega diferente, logiken. Palavra derivada da palavra logos aparece aqui. Que história é essa de culto racional? Provavelmente, essa palavra tem um sentido, nesse versículo, de culto genuíno, culto autêntico, culto do jeito que deve ser. Racional tem a ideia da coisa ser devidamente ordenada, devidamente feita. Então, Deus, para vocês que conhecem a história do sacrifício, disse que Ele quer que vocês ofereçam a vocês mesmos, que esse é o culto perfeito, genuíno que Deus deseja. E para fazer isso, o que é necessário? Primeiro, é não seguir os padrões do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não entrem no esquema, não repitam o mundo greco-romano que está à disposição de vocês. Não sigam os padrões que não são de Deus, que é o perigo maior e que é a coisa mais fácil a fazer. Mas em vez disso, é preciso fazer o quê? Transformar-se pela renovação da sua mente. Preste atenção. A ignorância que astravanca o progresso, como diz o sujeito muito estudioso. Se você não se esforçar para entender, para aprender, você não vai chegar em lugar nenhum. Ninguém vai a lugar nenhum sem mudança de mente. O Evangelho não muda só comportamento, e não muda só o coração e a vontade, mas muda também o entendimento. Tem muita gente que entrega tudo para Jesus, menos a cabeça. Aquele sujeito que fumava sem parar, mesmo depois de estar na igreja 3 anos, até que o pastor um dia resolveu chamar de lado e falou: escuta, que história é essa? Você depois de tanto tempo ainda está fumando? Você nunca não aceitou Jesus? Ele falou: não, o coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Aí o negócio complicou. Eu conheço gente que é mais ou menos a mesma coisa. Ele até entrega o coração para Jesus, mas a cabeça dele não. Continua sendo um crente carne de pescoço. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Ele continua sendo uma pessoa difícil. As ideias dele não mudam, não se amoldam à verdade do Evangelho. O que a Bíblia diz? Troque as suas ideias pelas ideias de Deus. Mude o seu entendimento, transformem pela renovação da mente. Aí sim, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, tem gente que tem medo da vontade de Deus, acha que Deus vai dar um tombo no sujeito lá na frente. Deus já dá o tombo antes, para você não ficar preocupado. Ele já faz você passar por apertos, por provações. O hino da harpa não diz? Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Deus, a gente pode temer, mas a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Não precisamos temer. Agora, qual é essa vontade de Deus? Essa vontade de Deus que passa por essa disposição de ser sacrificado como sacrifício vivo e que passa pela renovação da nossa mente,
tem o objetivo de nos encaminhar no serviço do reino, de colocar a gente para fazer o nosso ministério, para exercer o dom que Deus deu para nós. Veja, leia a Bíblia e entenda direito. Quando fala em boa e perfeita e agradável vontade de Deus, leia a sequência do texto, tem a ver com o uso dos dons. O texto não foi falado solto, sem conexão com nada. Por isso, ele vai dizer qual é o caminho a seguir. E qual é o problema? Quando a gente vai servir a Deus, fica complicado. Por quê? Eu conheço gente que tem o rei na barriga. Ele é o dono do pedaço, sabe de tudo. Qualquer assunto que alguém contar, ele conta uma história melhor. Qualquer assunto que a pessoa sabe, ele vai lá e sabe mais outro tanto. E tem outro que pede desculpa até por existir. Sujeito bem, é qualquer sujeito que era tão humilde, tão preguiçoso, tão fraco, que ele não sabia o que fazer da vida e resolveu vender amendoim. Ele ficava na porta da igreja, os irmãos falavam amém, e ele duim, completava no final. Tem gente que tem esse complexo de inferioridade, que se sente um nada, que não se dá valor. E tem gente que é o contrário. Olha o conselho de Romanos 12. Os irmãos sabem que depois das 9h30 da noite, se a gente não conta essas histórias, a pessoa começa a ver os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O texto vai dizer o seguinte, claramente: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, para servir a Deus, Deus precisa agir no seu coração para curar a sua visão errada de si mesmo. Ninguém tenha um conceito mais elevado. Eu conheço gente que só faz bobagem na vida. Por quê? A pessoa não se enxerga. Parece criança que vê, né, o desenho do Super-Homem, do Batman, e pula lá de cima e mete o nariz no chão. Porque ele não sabe o quanto que ele pode pular. Ele não sabe o quanto que vai dar para correr. E há pessoas que não têm isso equilibrado. Então, gente com talento, com potencial, com capacidade, enferrujado no canto. Acorda, desperta, para com isso. Deixa de ser irresponsável e medroso. E gente que não enxerga os seus limites, coloca os pés pelas mãos e faz bobagem. É necessário equilibrar para fazer o que Deus tem na sua vida. Por isso, a gente tem que sarar, em nome de Jesus, dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos problemas, e enxergar aquilo que Deus enxerga em nós pelo poder do Evangelho. É necessário ter o conceito correto. E aí, depois de dizer que essa pessoa que foi alcançada pela graça enxerga direitinho, quando você sabe qual é a ferramenta, já foi, né, mexer com um parafuso, se você pega a chave errada, não aperta, aperta o seu dedo lá e depois vai ter que ir para o hospital. Então, a chave certa para o parafuso certo. Você achou, aí sim, aí depois, assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, e aí ele começa a falar sobre os dons. E é interessante, meus amados, a Bíblia é impressionante, é de tirar o chapéu para a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu lia a Bíblia todo dia. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, pode fazer bem ao seu coração. O texto bíblico nos ensina, olha a simplicidade. Ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar o dom e vai falar como é que esse dom deve ser usado. Mas olha, eu não esperaria isso. O texto vai dizer, ó, se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, olha o grande segredo, sirva. Se é ensinar, ensine. Olha quando é complicado, né? Se é dar ânimo, que assim se faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Por que é que a Bíblia é tão simples,
na hora de mostrar como usar o dom. Veja, não foi simples antes. Para introduzir, ele disse, Deus está querendo um sacrifício, esse sacrifício é vivo, esse sacrifício é você precisa fugir do padrão do mundo, você deve mudar, renovar sua mente, para alcançar a vontade de Deus, que é o serviço no reino. Para isso, seja curado em nome de Jesus e se enxergue do jeito que você é, sem perturbação, nem para cima nem para baixo. E agora vamos exercer. Por que a Bíblia disse o seu dom é ensinar e ensine? Preste atenção. Deus quer nos dizer qual é o dom, qual é o serviço, mas Ele não nos disse qual é a forma de fazer isso. Deus não mostra nenhum lado aqui pragmático de dizer, 1, 2, 3. Se você for servir, número 1, dê um abraço no outro, faça não sei o quê. Não diz isso. Por quê? Porque isso Deus quer que você, na direção do Espírito e na sua criatividade, no seu dom, faça de acordo com o contexto. Porque ensinar num lugar não é a mesma coisa que ensinar no outro. Liderar num ambiente não é a mesma coisa com o outro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer conforme a direção de Deus naquela situação e conforme o contexto que Deus colocar diante de mim. Por isso, no reino, é necessário preparo, criatividade e espiritualidade para servir a Deus. Deus não fecha a fórmula de serviço, Ele deixa ela em aberto. E que dons estão envolvidos aqui? Quais são os dons que recebem o holofote? Em Romanos já vimos, eu não vou gastar mais tempo falando sobre profecia e profetizar, que já apareceu lá. Depois, no verso 7, o texto diz, se o seu dom é servir, que sirva. Pode ser que o texto esteja falando de uma espécie de palavra geral, que envolvesse, algumas traduções falam se o dom é ministério. Mas é possível que esse dom de servir esteja relacionado a uma capacidade de se colocar à disposição para todo tipo de serviço necessário na comunidade da fé. Aquela pessoa que, vamos dizer, falando no português bem erudito e profundo, é pau para toda obra. É a pessoa que se coloca à disposição. Veja bem, eu conheço gente que chega num lugar e não percebe necessidade. Tem gente que já sente a santa coceira do Senhor. Chega num lugar e começa a ver que o negócio não está, fala, quer que eu faça isso? Então ele já vai se colocando, porque a pessoa tem dom de servir. O outro não enxerga nada, ele senta em cima de um sanduíche de salame na cadeira, nem percebe que o sanduíche está lá. A outra pessoa, ele enxerga até o colarinho torto do preletor a 2 km de distância. A pessoa tem essa condição, essa capacidade no reino. Isso é importante, preste atenção. Quando a gente ouve de um dom como esse, a gente fala, mas isso não é tão importante assim. A Bíblia discorda. Porque proeminência não significa relevância. Por exemplo, as minhas orelhas são proeminentes, desde pequeno. Eu era bem pequeno, não precisava nem de cobertura, só fazer assim já estava tudo resolvido. Tem pessoas que têm o nariz proeminente. Um conhecido meu ficou bravo, que alguém brincou com ele, falou assim que subiu no Pão de Açúcar, avistou o Rio de Janeiro, subiu no nariz dele, avistou o mundo inteiro. Ele não gostou da história. Há pessoas que têm diversas coisas proeminentes, mas a minha orelha e o meu nariz pode ser proeminente, todo mundo vê, todo mundo enxerga, mas o meu coração não é proeminente. Meu pulmão, a minha veia, a aorta, mas se eu for perder um pedaço do nariz, ou um pedaço da orelha e um pedaço do coração, é melhor perder um pedaço da orelha. Uma coisa que aparece muito, nem sempre é a coisa mais importante. Então, você que está no reino de Deus, não é porque às vezes você não vem aqui na frente, não é porque você não está na presidência, não é porque você não está numa liderança de exposição pública que Deus não está atuando na sua vida.
Quantos irmãos e irmãs de oração eu conheci, usado por Deus poderosamente, que sustentavam a obra de Deus espiritualmente e que nunca apareciam em público. Quantas pessoas fizeram coisas extraordinárias, sem muita visibilidade, mas fizeram pelo Espírito. Portanto, muita gente que serve, continue servindo, porque Deus quer isso na sua vida. Além do serviço, é interessante demais e muito importante o dom que aparece destacado no verso 8. Se o seu dom é dar ânimo, algumas versões têm exortar. Que coisa interessante. O que dar ânimo tem a ver com exortar? Assim ele deve fazer. O que significa isso? Esse dom, literalmente, no texto grego original, tem a ideia de alguém que chama para estar ao lado. É a mesma raiz da palavra que é usada para falar do Espírito Santo, que é aquele que é o nosso Consolador. Agora, como é que consolar e exortar significa a mesma coisa? Esse dom, na verdade, tem a ver com o dom de aconselhamento. O dom de ajudar as pessoas no meio da sua tribulação e indecisão. E como é que a gente aconselha? Depende. Às vezes, o conselho tem que ser direto, tem que chegar junto. Por exemplo, você está conversando com a pessoa na porta da sua casa e a pessoa está na rua e vem um carro a 100 km por hora, você não vai lá para a pessoa e fala: olá, querido, saia da rua, cuidado, o carro vai te pegar. Ninguém faz isso. Você faz o quê? Sai daí, puxa a pessoa e joga no chão, senão o carro passa por cima. Então, às vezes, a pessoa precisa de um aconselhamento, mais no estilo de zagueiro argentino em final da Copa do Mundo, chegar junto. Às vezes você pode até, tenta tirar a bola sem fazer falta, mas nem sempre dá. Às vezes a pessoa precisa de uma santa dor. Rapaz, não faz isso não, você deixa de ser doido, como é que você vai entrar num negócio desse? Você é maluco? Para com isso. Isso é uma exortação, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que aconselha, que consola, ela dá ânimo, não desiste, não, mas não faz isso não, não é por aí, o que é isso? Vem cá, vamos conversar, vamos orar. Há pessoas que são abençoadas por Deus, e que têm esse dom, e elas são muito importantes, para abençoar no reino de Deus. Tem gente que é tão abençoado, que você senta perto da pessoa, se você não tiver um problema, você até arruma um para contar. Que a pessoa é tão abençoada, fala assim: pera, deixa eu arrumar um problema agora aqui, porque essa pessoa vai, né, me ajudar, porque de fato ela tem esse dom de dar ânimo, de aconselhamento, de dar uma força. E tem gente que não, que ele é tão complicado que você olha para ele: cadê o meu problema? Sarei, estou bom, não tem mais nada. Não, Deus abençoe, obrigado, né? Já sai correndo. Isso é importante porque tem gente, preste atenção, tem gente que precisa de uma palavra de ânimo, de consolo, e se alguém não tem tato, e quando a pessoa está no auge da dor, da tribulação, do sofrimento, o sujeito vai lá e chuta a canela de verde, aí que ele quebra totalmente. A pessoa já está no bico do corvo, e o outro vai lá e esmaga a cabeça dele, aí pronto. E tem o contrário, né? A pessoa que está precisando de um chega para lá, de uma palavra mais forte, e o outro, né, para ficar no politicamente correto, enrolando ali, tarará, não ajuda a pessoa de verdade. Por isso, se o seu dom, e olha, e tem muita gente, meus amados irmãos, a igreja de Cristo Jesus também é hospital. Muita gente machucada, dolorida, e que precisa dessa ação especial que tem a ver com exortar, dar ânimo, aconselhar, que assim faça. Se o seu dom é contribuir, olha que dificuldade, contribua generosamente. Meus queridos, eu tenho visto algumas pessoas na minha vida que têm me impressionado bastante. E eu acho que Deus, na sua sabedoria, tem permitido que muitas pessoas prosperem financeiramente de maneira especial.
e outras ele não permite muito. E às vezes a gente descobre por quê. Porque a pessoa com um pouquinho mais de recurso só faz bobagem. Imagine se ele ganhar mais um outro tanto, vai fazer 2 bobagens, 3 bobagens. E há pessoas que Deus tem abençoado, e eu tenho visto, eu conheço um casal, por exemplo, que fez um propósito com Deus da seguinte maneira: eles começaram a doar para o reino 10% do que eles ganhavam há muitos anos atrás. Aí o propósito foi, no próximo ano 11, 12, 13, e hoje eles estão acima de 30%. E é tão impressionante, eu vi coisas tão especiais, eu me lembro de um momento de crise assim, sem solução, quando nada se conseguia fazer, eu vi essa pessoa ser abençoada por Deus e conseguir vender um imóvel quando nenhum imóvel era vendido. Impressionante. Eu me lembro que eu fiquei impactado, eu era bem mais jovem, old times, né? Nos tempos de outrora, quando eu fui visitar um acampamento evangélico, e lá tinha um sujeito que estava trabalhando no meio do pessoal, lavando os pratos, conversando com todo mundo. Eu nunca tinha visto isso. Pessoas elogiando o dono espontaneamente. Falando com você aqui no canto, não, mas a pessoa daqui é uma pessoa maravilhosa. Você sabe que empregado para elogiar patrão é só quando o poder de Deus é muito forte sobre a vida dele, né? É difícil isso. E aí eu fui ver, e de repente alguém falou, você viu aquele sujeito ali, com a calça surrada, meio velho? Pois é ele que é o dono aqui. Eu falei, é mesmo. Meus queridos irmãos, aquele homem simples, que estava lavando louça e talher de acampamento, era uma pessoa que sozinho sustentava metade do seminarista de um grande seminário que existia no estado de São Paulo. E eu tenho visto pessoas que, na sua vida, foram usados por Deus para alavancar recursos para o reino e têm doado e sido o canal de bênção. Por isso não é uma coisa talvez tão comum, porque o número de pessoas que tem essa situação é limitada, mas se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Tem gente que serve a Deus com a finalidade de ganhar um monte de coisa. Bobo, tonto, ele não descobriu que Jesus falou que a felicidade de uma pessoa não depende dos bens que ela possui. Mas ele acha que se ele tiver 4 casas vai ser mais feliz. Mas ele tem um corpo só. Não adianta ter 4 casas, vou colocar o corpo uma vez em cada uma. Eu vi uma mulher falando na televisão que ela tinha 400 pares de sapatos, mas continua tendo 2 pés. Ou ela vira uma centopeia, ou os sapatos vão ter que esperar muito tempo. Não vai resolver. Por isso, pessoas libertas por Deus, elas não servem o dinheiro serve o reino. Essas pessoas podem ter muito, porque elas têm prazer em agir com generosidade, não são fuinhas. É a pessoa que fica pedindo troco de 10 centavos, mas espera aí, vou esperar mais 1 hora aqui, depois eu volto, né? Não é assim. Depois, se o seu dom é exercer liderança, que exerça com zelo. É interessante isso. O reino de Deus precisa de líderes. Qual é a crise do nosso mundo hoje? Falta de líderes. Ou a pessoa mete os pés pelas mãos por ser uma pessoa muito autocrata, ditadora e muito perversa, ela não lidera, ela espanca quem está debaixo dela. Ou a pessoa é fraca, irresponsável e não tem liderança nenhuma e a coisa vira bagunça. E liderança é uma coisa difícil de fazer. Sabe por quê? Porque liderança é um teste enorme sobre como é que o nosso coração foi curado ou não daquilo que Romanos 12 fala no começo. Por quê? O líder que vai estar numa situação de proeminência, de liderança em qualquer ministério, sempre vai ter que enfrentar 2 grandes perigos. Um é crítica e o outro é elogio. Qual é o problema do elogio? A pessoa que é frágil demais, que não é amadurecida emocionalmente, quando alguém elogia, ele cai.
Ah, de fato, eu sou maravilhoso, eu me amo, não posso mais viver sem mim. A pessoa acha que ele é o máximo, ele começa a acreditar. Às vezes a pessoa elogia porque ele é educado. Às vezes o sujeito elogia porque ele elogia todo mundo. Elogia até pontos de ônibus. Tá bom. E o indivíduo começa, de fato, a se tornar refém de palavras. Um elogio, não há, ele sendo sincero, ele faz bem, não há problema nenhum, mas nenhum líder pode escutar demais o que todo mundo está dizendo o tempo todo. Interessante, vale a pena ver a famosa historinha infantil, o velho, o menino e o burro. O menino sai, né, com o velho e com o burro, daqui a pouco o pessoal fala: "Ei, vocês dois estão a pé? Para que o burro? Quem que é o burro aí? Vocês não estão usando animal?" Aí eles ficam assustados, aí o velho vai e sobe no burro. Daqui a pouco o pessoal fala: "Ô, menino irresponsável, você não tem vergonha não? Você..." o velho vai no burro e fala: "Ô, você não tem vergonha não, menino? Pobre do... O velhinho, você não tem vergonha não? O pobre da criança a pé e você, marmanjo, aí em cima do burro." Aí ele troca de lugar, sobe o menino, e daqui a pouco o pessoal começa a criticar, fala: "Ah, mas que vergonha, você aí, em vez de cuidar do vovô." Aí ele sobe os dois no burro, falou: "Quer matar o burro? Vai, mata logo de uma vez. Que negócio é esse?" Aí ele não sabe mais o que fazer, ele chega na cidade carregando os dois, carregando o burro. Porque todo mundo que ouve, a todo mundo não chega em lugar nenhum. Líder fraco é refém de elogio. Líder fraco é refém de crítica. A pessoa fica toda magoada, chorando para lá e para cá, né? Alguém falou alguma coisa. Pessoal, o povo de Deus não mudou muito. Está sempre chorando, falando que quer voltar para o Egito. Sempre querendo comer panelas de carne, cebolas, pepinos e melões. Não tem jeito. Tudo que você fizer, alguém vai criticar. "Ah, o pastor prega demais. Não, ele visita muito. Chega aqui e comeu tudo." Ou se ele não visita, ele não gosta da gente. Ou se não tem o que fazer. Sempre vai haver crítica. Às vezes a pessoa vai liderar um negócio e ele está esperando que o pessoal chegue lá, estenda o tapete vermelho. Esse diácono é do Senhor, né? Mas não vai ser assim. Portanto, qual é o problema de quem exercer liderança? Exercer com zelo e perseverança, porque logo a pessoa joga a toalha. Nunca viu a pessoa depois de 6 meses, pastor, estou orando a Deus assim, não sei se vou continuar com as crianças no próximo semestre, vou ver o que Deus vai me mostrar, né? Não sei, porque esse ministério talvez não seja o meu dom. A pessoa começou a pegar primeira curva na estrada, que é entregar o carro. Não funciona desse jeito, a coisa não é assim. Exercer zelo, liderança é com zelo. E finalmente, se o seu dom é mostrar misericórdia. Meus queridos irmãos, a misericórdia envolve esse dom de profundo amor e compaixão diante da necessidade dos outros. Como é o procedimento do mundo? Se o sujeito é feio, é pobre e mora longe, Deus abençoe, vou estar orando por você. É assim. Qual é a maneira que as pessoas se aproximam umas das outras? É só para ter vantagem. Se a pessoa pode me ensinar alguma coisa, pode me dar algum retorno, se a pessoa tem recurso, deixa eu ficar perto aqui que eu vou pegar alguma rebarba nessa história. E toda vez que as pessoas estão em situação de dificuldade, o mundo ensina o quê? Afasta. Fecha a sua casa, enche de caco de vidro, protege o seu carro, fique longe, não entre lá, não vá, é perigoso. Ou sempre, qual é a lei? Proteja-se a si mesmo. Mas tem gente maravilhosa de Deus que tem como dom principal quebrar esse preconceito, essa discriminação e se aproximar de gente que não tem nada a ver com ela, para mostrar misericórdia. Eu fico impressionado, gente especial que sai pelas ruas à noite, pegando gente debaixo do viaduto, dando banho, evangelizando e dando sopa para essa gente.
cortando um cabelo que depois o cara tem que jogar tesoura fora, não serve mais para nada, mostrando aquilo que só o amor de Jesus pode mostrar. Agora, qual é o problema de quem mostra misericórdia? Vai enfrentar miséria, dor, sofrimento, doença, problema, a pessoa não aguenta. Eu conheci um pessoal que foi visitar o outro no hospital, terminou ele ficando internado e o outro saindo. Não posso ver sangue. Vê a pessoa doente, fica tão triste que ele termina ficando internado lá. E é difícil. Eu já fui em favela, barra pesada, assim, com gente que a pessoa vomitou, ficou dando mais problema do que o pessoal que estava mal lá. É difícil mostrar misericórdia se a gente não está em sintonia com a graça de Deus. Por isso, o segredo de mostrar misericórdia é com alegria. Porque a pessoa que tem o dom e é direcionado pelo Espírito, ele chega lá, no lugar mais horrível desse mundo, e graça e poder de Deus na vida de quem precisa dessa ação especial de Deus. Meus queridos, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é poderoso, e Deus escolheu você, e Deus atuou na sua vida. Deus quer ver você frutificando no reino. Que Deus nos abençoe, que cada irmão aqui, nesta noite, pense, ore diante de Deus, para que o seu dom seja ressaltado, iluminado, reforçado, que haja um aprofundamento, uma dedicação, e que o tempo que Deus deu na sua vida seja para a glória dele e para o crescimento do reino de Deus. Louvado seja Deus, Deus abençoe a nossa vida nessa noite, no nosso coração. Amém. Glória ao Senhor. Pastor Silas tem a palavra, que Deus nos abençoe e nos encaminhe no entendimento da sua vontade em relação aos dons espirituais e ao nosso ministério.